8h35 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje conversando com o Raul Palacios. Ele é cubano, presidente, presidente. Pode ser que seja presidente de Cuba, vai que seja uma hora dessa aí. Mas ele é reitor da nossa UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, e hoje presta aqui um pouco do seu conhecimento para todos nós, com os jornalistas Aloysio Abreu Barbosa e também o Arnaldo Neto. Para essa última sequência, esse último bloco, a gente tem aqui a projeção à eleição a prefeito de Campos, e claro que, né, ainda rende assunto essa questão do meio ambiente de forma, né, sem hora para acabar. Voltamos com você, Aloysio, neste bloco, e seguimos com a conversa aí com o professor Raul Palacios. Só para responder uns comentários aí aqui do streaming. Pessoal que adora a gente aqui, pessoal da direita, da extrema-direita que adora a gente aqui, sempre acompanha. Gente, pelo amor de Deus, depois de tudo que o SUS fez pelo país, salvando vidas humanas, ser contra o SUS, se eu fosse um patriota bem babaca, eu diria que é crime contra a pátria. Né? Pelo amor de Deus, né? Menos. Como diria Lula, menos. E Raul, tem uma pergunta aqui para você, do Ícaro Barbosa. Ele está com essa pauta, ele apurou ontem, jornalista da Folha. Qual é a posição da reitoria da UENF sobre a abertura do hospital veterinário para o público? O assunto resultou em um abaixo-assinado de residentes e coordenadores de recursos e ciências. Por outro lado, Helena Okamura, diretora do hospital, não acha que é o momento e teme o cenário em que uma abertura precipitada do hospital possa significar uma porta de entrada do vírus para a universidade e para a contágio dos funcionários terceirizados de lá. Na realidade, deixa eu colocar tem pontos que são muito claros em relação a isso, entendeu? De fato, o hospital não está totalmente fechado, entendeu? A gente tem alguns projetos que estão em andamento, tá? Esses projetos principalmente com grandes animais, porque não tem aglomeração de pessoas que vão trazer os seus animais. Normalmente, quando trazem um grande animal lá, um cavalo, uma vaca, alguma coisa assim, nesse sentido, primeiramente são cavalos, vem uma pessoa com um animal, então não temos grandes problemas em relação a aglomerações. Por outro lado, o problema fundamental em tudo isso, além da gente evitar a aglomeração, e que isso poderia ser uma porta de entrada da Covid-19, a instituição, a gente tem um problema muito sério. O pessoal de serviço no hospital veterinário é todo acima de 60 anos. E o pessoal com comorbidade. Então, a gente não tem como oferecer esse serviço de entrada e serviço básico, como esterilização, lavagem de roupa, atendimento público. Tem toda uma série de serviços que a gente não pode colocar porque não tem pessoal para fazer. Eu entendo a necessidade do hospital veterinário, e ele é extremamente importante para a universidade em sua relação com a sociedade. Entende? Talvez seja o projeto mais importante que a universidade tem, mas nesse momento, inclusive, para proteger a universidade, é que a gente não está fazendo o atendimento no hospital. Aí eu concordo com a professora Helena. Agora, o fato de utilizar a população para falar em relação a um processo, tendo interesses pessoais dentro disso, é o que estamos colocando aqui hoje, com Trump, com Bolsonaro, com tudo aquilo. O abaixo-assinado não saiu como um abaixo-assinado da sociedade em relação à necessidade do hospital. Ele sai em função de um grupo de residentes médicos veterinários que não estão conseguindo fazer as suas horas, porque o hospital está fechado. Então, um interesse individual que está tentando juntar esse interesse individual à população. Então, eu não vejo um interesse mesmo de atendimento dentro de todo esse processo. É tentar usar a população para colocar a população contra a universidade dentro desse procedimento. Eu acho isso muito errado, mas de qualquer jeito a gente presta todo e qualquer tipo de esclarecimento em relação a isso. Assim que a gente tiver condições para poder atender o público
e criar condições nas quais a gente não tenha aglomerações e ter certeza de termos um pessoal para poder fazer esse serviço, certamente o hospital será aberto. Deve ser um dos primeiros pontos que a universidade vai abrir para a utilização da população. Entendeu? Em contrapartida, nós poderíamos ter, por exemplo, e foi uma proposta que a gente fez aos residentes, atendimento em diferentes postos, em diferentes regiões do município. Então, por exemplo, eu poderia falar com a Prefeitura de Campos, e a Prefeitura de Campos poderia ter um local no Farol, por exemplo, e a gente colocar os nossos residentes para atendimento no Farol à população do Farol. Por exemplo, nós poderíamos ter um local em São João da Barra, onde a prefeita de São João da Barra poderia dar um local para a gente para poder atender esses animais em São João da Barra e que as pessoas não tenham que vir ao hospital. Essa foi uma proposta que a gente fez para o residente, que foram os que realmente colocaram esse abaixo-assinado, uma proposta que a gente fez, e temos de fato essa preocupação pelo atendimento dos animais. Vamos tentar conversar com o município, com a municipalidade, seja São João da Barra, seja Campos, São Francisco de Itabapoana, enfim, todo e qualquer município que é próximo a gente, não sei, Cardoso Moreira, e poder levar esse serviço à população através do transporte do nosso pessoal naquele local e dar um atendimento, oferecer um atendimento naquele local à população, entendeu? Essa opção também foi dada e não foi aceita. Então, assim, só para resumir, não temos condições hoje de poder abrir o hospital, existe uma, digamos assim, uma diferença muito grande de opiniões em relação a isso dentro do hospital, e o reitor termina tomando a decisão, porque assim, é uma decisão meramente da reitoria, o reitor termina tomando a decisão que acha melhor para a comunidade e para a sociedade como um todo. Entende? Várias opções foram colocadas, infelizmente não vamos poder abrir o hospital nesse processo, e eu espero que para o próximo ano a gente já tenha um sistema bem mais tranquilo para poder abrir o hospital e colocar determinadas exigências no atendimento, mas nesse momento, infelizmente, a gente não pode, e aí eu coincido com a professora Helena, que é a diretora do hospital, em relação a que não temos condições de poder abrir agora, infelizmente. Professor, antes de entrar no tabuleiro eleitoral de Campos, eu queria falar sobre a questão de estrutura, né? Você acabou falando aí sobre a não possibilidade de abertura do hospital veterinário, mas essa questão da estrutura que é cedida à Justiça Eleitoral para a realização da eleição. A UENF tem sessões eleitorais, muitas pessoas votam na UENF. Normalmente se entrega o prédio da Justiça 2, 3 dias antes do fim de semana da eleição, né? Isso em todo, pelo menos na minha cidade eu acompanho muito, minha mãe é diretora de escola e era uma rotina pra gente, né? De se entregar o prédio, a gente sempre viveu isso. Eu também sou funcionário público na área da educação. Com essa questão da Covid, a Justiça vai pegar o prédio antes? Como que está sendo essa preparação para marcação de espaço? Claro que tudo isso cabe à Justiça Eleitoral, mas o senhor, como reitor, tem acompanhado isso? Já tem algum diálogo nesse sentido? Deixa esclarecer. Primeiro, a gente está em total colaboração com a Justiça Eleitoral. Para quem não saiba, esse ano teve problema com o local para poder preparar as urnas. Elas eram utilizado o espaço do IFE para poder fazer. O IFE, como montou um sistema de aulas remotas naquele espaço, infelizmente não pôde dar o suporte. Embora não era o melhor local, e talvez a próxima eleição já tenha um local feito que vai ser construído, a gente cedeu parte do centro de convenções ali embaixo para poder colocar as urnas. Então hoje todas as urnas estão sendo montadas ou preenchidas, não sei exatamente qual é o nome exato para isso, os dados estão sendo colocados, enfim, ali embaixo, na parte final do centro de convenções. Isso gerou um problema para a gente também, tivemos que negociar, porque assim, a estrutura que a gente tem de ar-condicionado para a utilização daquele espaço que não tem janelas, e esse é outro problema do hospital veterinário, a gente não tem janelas no atendimento, a universidade é feita para funcionar com ar-condicionado, especificamente o hospital e o centro de convenções. E aí tivemos que negociar com o pessoal do Tribunal Eleitoral, da Justiça Eleitoral, o Ralph e o juiz Ralph e outro juiz, não me lembro agora qual é o outro nome, que é da seção eleitoral que atende a UENF, e a gente negociou um tempo para poder utilizar o terceirizado da gente, para poder ligar e desligar,
não pode estar o dia todo, senão a gente vai perder o ar-condicionado e depois não vai ter nem para eles, nem para a gente. Mas ainda assim, negociamos e conseguimos fazer o procedimento. Hoje está sendo feito todo o procedimento. Por outro lado, em relação à justiça eleitoral, a gente está cedendo todo o parque de carros, entende? Todo o parque de automóveis, inclusive van, que a universidade tem para que a justiça eleitoral possa utilizar. Claro que tem um termo de ajuda, não? Ou seja, tem que voltar nas mesmas condições em que foi, enfim, a gente está colaborando também nisso. A UENF também é uma zona eleitoral, eu não sei exatamente quantos tem lá dentro, mas assim, já estamos em negociações, o pessoal da Justiça Eleitoral já foi lá, eles já viram as salas que vão ser utilizadas, a gente vai preparar a sala para eles, está tudo certo, entendeu? Em relação a isso, a gente não vai ter grandes problemas. O problema é a gente poder ter o pessoal da gente para poder colocar as pessoas que usem máscara. E aí eu queria falar o seguinte, a população, de forma geral, ela respeita e muito a universidade. Então, por exemplo, a gente instaura que tem que usar máscara dentro da universidade, o município também. Mas todo mundo sabe que fora estamos com sérios problemas. Dentro da UENF, todo mundo está usando máscara. E quando não está usando máscara, o nosso pessoal de segurança chega perto, conversa com a pessoa e explica que tem que utilizar a máscara e a pessoa coloca. A gente teve um problema, por exemplo, aos domingos está indo as pessoas andar, sábado e domingo, finalmente aquilo que a gente tanto batalhou está acontecendo. Que as pessoas entendam que a universidade, além do centro de pesquisa, extensão e ensino, ela também é um centro de recreação do ponto de vista do esporte. Então as pessoas vão lá, bater foto, isso, enfim, aquilo, e levam seus cachorrinhos. Tivemos um problema de enfrentamento de 2 cachorros e uma criança no meio, aí exigimos que seja colocada a coleira para poder andar com o cachorro. A população toda está andando na coleira com os cachorros. Então, a gente está prestando serviço e está vendo o retorno da população. Então, assim, só utilizar esse espaço para o pessoal que vai votar na UENF, além dos outros locais, vai ter que usar máscara dentro da universidade. Inclusive, a gente pode falar com a Justiça Eleitoral para que seja uma exigência para a entrada na universidade. Ou seja, nós queremos ser um ponto de exemplo de combate à Covid em todos os pontos, inclusive com a utilização de máscara, colocar álcool gel, enfim, todo esse procedimento a gente está realmente mantendo com o Tribunal Eleitoral e estamos numa conversa muito amigável com eles, sem falar os 4, 5 candidatos que a UENF tem para vereadores, isso dificulta muito para o reitor, porque a gente não pode escolher um, em detrimento dos outros, fica meio complicado isso. E as pessoas que a gente cedeu para poder fazer a eleição nos diferentes níveis da Justiça Eleitoral. Edição 848, vamos começar a baixar para o nosso objetivo aqui, que é falar um pouco sobre a eleição de campos. Eu penso também para que todo mundo seja mais conciso. Tudo bem. Tem muita coisa para falar. Raul, 11 candidatos, essa crise financeira que a gente participou de painéis, aí você mesmo foi uma pessoa que propôs esse chamado PAC, quem quer que seja vencedor depois da eleição de outubro, quando chegar a assumir em janeiro, esse PAC seja proposto para a sociedade. Você acha que essa ideia está sendo... Como é que você acha que ela foi recebida pelos candidatos? Você acha que ela vai ser aplicada pelo vencedor, independente de quem quer que seja ele? Olha, infelizmente não tem sido assim, aceita com muita força, embora todo mundo está falando desse relacionamento com a sociedade e fazer, não sei se ela vai ser utilizada no primeiro momento. Eu vejo que pelo menos está se conversando nesse sentido. E a Folha tem feito um trabalho muito bom em relação a estabelecer essa discussão. Na falta dos debates, a gente tem tido todo esse trabalho da Folha em relação a isso. Mas podem ou não fazer, mas vão ter que fazer. A realidade vai colocar assim, a imperiosa necessidade de que isso seja feito. Caso contrário, vão ser fritados, vamos colocar dessa forma. Quando você não tem recurso suficiente como para poder fazer um mandato, você tem que otimizar esse recurso. E nada melhor que compartilhar com a população essa possibilidade.
porque tu compartilha, além do recurso, compartilha a responsabilidade. E a população se sente parte do processo. Então, nesse sentido, se a gente precisa diminuir recursos, por exemplo, para a saúde, e a saúde não está nada lá essas coisas em relação à qualidade do serviço que é colocado, a gente tem que trazer a população junto um pouco para sustentar o que está sendo feito. E a gente precisa redimensionar a cidade. Isso é um fato. Não dá para a gente continuar querendo, com menos dinheiro, oferecer as mesmas coisas e a mesma quantidade com as mesmas empresas que era oferecida antes. A gente precisa redimensionar para ter um dinheiro para poder atender a população mais carente dessa cidade. Temos pessoas abaixo da linha da pobreza, estão falando algo em torno de 34 mil famílias, mas nesse processo de crise a gente precisa de dinheiro para o combate à Covid, a gente precisa de dinheiro para poder ajudar essa família, a gente precisa de dinheiro para poder sustentar a economia minimamente da nossa cidade. E eu não vejo outra forma de poder fazer isso a não ser com um pacto com a sociedade. Vai ser difícil, porque os candidatos deveriam estar nesse momento agora falando com a sociedade e criando esses grupos, entendeu? Não é só falar que tu tem a maioria dos votos em Guarulhos, ou tem a maioria dos votos não em Guarulhos, eu tenho uma representação que conheço, ou tenho tantos bairros, e esses tantos bairros já estão formados e eles vão realmente conversar comigo. Então, só para resumir, podem não aplicar, mas no final do processo, ou na metade do processo, vão perceber que é a única saída. Não temos como, porque o próximo prefeito da cidade governe sem redimensionar essa cidade. Raul, tem um ponto pacífico que em todas essas discussões que a gente está tendo, que é com relação a parcerias com as universidades, inclusive e sobretudo com a UENF, para o próximo prefeito de Campos. E você colocou muitas vezes aqui nas nossas entrevistas uma pergunta para os prefeitáveis de como melhorar a relação com as universidades. Agora eu quero inverter a pergunta para você. O que falta para melhorar essa relação com a prefeitura? Quais são os próximos passos que você quer ter com o próximo gestor da cidade, seja ele quem for? Na realidade, o que eu gostaria é que o próximo gestor se sentasse com a gente para decidir, além como parte da população, para decidir como vamos desenvolver a cidade. Eu gostaria que o próximo prefeito utilizasse a ciência, utilizasse a educação, utilizasse a massa crítica que a cidade tem para poder desenvolver. Que o próximo reitor, o próximo prefeito, ele entendesse o projeto que as universidades, não só a UENF, tem várias, desculpem pessoal, esse negócio de estar no celular dá nisso, entende? Aparecem chamadas no meio do troço e agora tem que colocar de novo, tá? Desculpem aí, mas o próximo prefeito, de fato, ele vai ter que, ou ele deveria conhecer o que temos para oferecer. Assim, nós temos projeto na área, por exemplo, da economia popular, a área que é catadores de lixo, a produção de algum tipo de artesania, a produção de roupas, enfim, a universidade tem esses projetos nessa área. Essa área não precisa de muito investimento. Essa área o que precisa é um atendimento correto da prefeitura, que tenha um atendimento correto, que consiga ter talvez um tipo de incentivo, ou poder, nessa discussão, poder alocar algum tipo de recurso, tá? Que é uma área fácil de poder rapidamente colocar. Importante, não temos só emprego, temos renda, tá? Ou seja, no caso da economia solidária ou economia popular, ela gera renda. Muitas vezes não gera emprego. O pessoal que está na cooperativa, ele gera uma renda para poder atender. A gente tem projeto, por exemplo, na agronomia, na agricultura, onde é agropecuária, não? Onde com 4 cultivos, uma agricultura familiar, ela consiga ter uma renda de R$ 5.000 por mês. E isso sustentaria a família da agricultura familiar, inclusive colocando peixe em lugares onde não tem água através de estanque. Então tem uma série de projetos que a universidade, nesse caso, não precisaria tanto de dinheiro. O que precisaria é que o poder público chegasse e falar o seguinte: bom, tudo bem, a gente vai apostar nisso. O governo do Rafael agora ajudou e tem uma relação muito boa com a universidade, mas a gente tem que intensivar, tem que passar para outro passo. No caso dos RPA, por exemplo,
Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, entendeu? Mas a UENF tem uma quantidade de estagiários que poderiam ser colocados no lugar dos RPA. Será que a Faculdade de Medicina também não precisaria fazer esse estágio e a gente não precisaria contratar tantos RPA para a área da saúde e fazer um convênio com a Faculdade de Medicina não ajudaria? Será que isso não é possível? Será que não é possível, com tanta faculdade que temos em enfermagem aqui em campo, a gente não poderia também ajudar e não precisar contratar RPA para poder fazer, por exemplo, a vacinação ou de determinadas ações? Ou seja, de forma geral, para ser sucinto, eu acho que a gente tem muito para oferecer. E fico assim muito triste quando vejo tantas coisas que a gente pode colocar para desenvolver e que outras regiões estejam se desenvolvendo com isso e a região de Campos não aproveita. Para quem não sabe, o mamão que é exportado hoje pelo Brasil, que é produzido pela Calimã ali ao lado, no Espírito Santo, é uma variante da UENF, que poderia estar sendo produzido aqui na região de Campos e com isso colocando produto e colocando dinheiro para dentro da cidade. Mas foi a empresa Calimã que colocou porque teve naquele momento esse contato. Então é assim, os nossos resultados muitas vezes vão para fora e poucos ficam em campo, porque o empresariado de forma geral, o prefeito de forma geral não vem a UENF como a possibilidade de negócio, vem a gente como um negócio como se fosse só de pesquisa, extensão e ensino. A gente tem muito a oferecer para essa universidade, para além de todo o que a universidade oferece em termos da própria universidade, a gente, o IFE e as outras universidades particulares. Raul, vamos partir para a parte mais política mesmo. Temos que fazer projeções. Estamos, afinal, hoje é terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 5 dias para o pleito. Logo ali. Você chegou à reitoria, por óbvio, fruto de uma escolha política. Aliás, uma disputa acirrada, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Né? Eram 13 candidatos no primeiro turno, ficaram 2, e você chegou lá, onde você está, uma disputa política bem acirrada e até algumas polêmicas que não vale a pena retomar aqui. Mas primeira pergunta, você projeta uma eleição a prefeito em 2 turnos? E em caso afirmativo, quem você acha que vai estar lá? Olha, eu realmente projeto... Eu realmente projeto sim em 2 turnos. É por isso que o segundo turno, agora não tenho aqui os valores, acho que vai ser em novembro, não? Não, 29 de novembro. 29 de novembro. Então, assim, a eleição de outubro já era, vai ser a eleição de novembro, não? Então, é assim, eu projeto em 2 turnos. Nós temos 1% muito grande de pessoas, me parece, assim, a percepção que eu tenho, que ainda não se decidiram, tá? Mas os candidatos que estão na frente hoje, isso é inegável em todas as pesquisas que estão aparecendo, a gente tem o Vladimir e tem o Caio na frente dentro de todo esse processo. Mas a gente não pode esquecer a força que o Rafael está tendo nos últimos momentos, na hora que lançou a campanha, do convencimento de algumas lideranças que no momento poderiam estar ressentidas em relação a isso. Então, não sei, talvez parte desses indecisos possam vir com Rafael. Eu, sinceramente, assim, acho que temos um segundo turno, vamos ter um segundo turno entre esses 3 candidatos, tendo preferência, ou seja, 1% maior, uma porcentagem maior entre o Vladimir e o Caio. Aí, no segundo turno, que vai ser, assim, vai ter pouco tempo para essa discussão, mas aí a gente vai ver como é que vai ser segundo turno, porque eu acho que vai ser muito acirrado. Vai contar mais a rejeição que a seleção mesmo, o que você acha que ele seja melhor ou pior. Nesse processo de rejeição, os candidatos vão ter que ter a capacidade de poder somar. E nessa soma, eu vejo, já tinha colocado isso, que o Caio tem a capacidade de poder somar mais gente que o Vladimir a sua campanha em termos de candidatos que estão ali hoje colocados. Arnaldo? Não, eu queria falar, as pesquisas mostram realmente, professor, esse bloco separado com Caio e Vladimir. Embora tenha uma outra pesquisa que aponte que o terceiro candidato, Bruno Calil, estaria tecnicamente empatado com Caio.
Essas projeções, como que você avalia essas projeções de pesquisa, sobretudo em um cenário que muitas vezes a pesquisa eleitoral é contestada? Só começamos a falar de eleições em campo e o meu celular começou a cair, entendeu? Não consigo mais manter o celular aqui no apoio. Mas é o seguinte, deixa eu te falar, eu acho que nós temos um problema sério, tá? Posso estar errado também, falando uma tremenda besteira, mas essa é a minha percepção. As pesquisas, elas não são preparadas para momentos de polarização. Entendeu? Eu acho que a pesquisa parte do princípio de que a sociedade como um todo tem uma livre escolha e que a sociedade como um todo ela vai escolher em função dos melhores candidatos e as pessoas estão abertas a poder escolher em função das propostas que são colocadas. Esse não é o momento atual. Então, talvez a gente não tenha a ferramenta certa para poder interpretar o momento atual. Entendeu? Então, nesse sentido, eu não sei se as pesquisas vão se validar ou não. Por outro lado, as pesquisas aqui em Campos, as que são registradas sempre são questionadas um pelo outro. O que vale, pessoal, é o voto na urna. E aqui eu queria fazer o seguinte apelo a toda a população ir votar na próxima semana, no próximo domingo. Entendeu? Independentemente de qual seja a previsão, independentemente do que esteja sendo colocado, é importante que a pessoa compareça. É importante que as pessoas declarem seu voto, é importante que as pessoas decidam, porque o que é mais importante no processo eleitoral é o fortalecimento do processo democrático. Então, qualquer seja o prefeito, vai precisar da participação de muita gente. O pior que pode acontecer é que a gente tenha um prefeito com pouco índice de pessoas votando. Esse é o pior que pode acontecer, porque o prefeito não vai ter representatividade em termos de grande quantidade de votos. Entendeu? O resto é consequência. Tem as previsões, certo? Eu vi elas, pelo menos duas delas, tem uma terceira que eu não vi, mas aquelas que não são registradas a gente não pode realmente levar a sério, enfim. E eu acho que assim, tem uma porcentagem grande de pessoas que ainda não decidiram. E essa porcentagem grande de pessoas vai decidir na última hora. Eu espero que o índice de abstenção de pessoas não votantes seja baixo. Mas, assim, também esperava isso nos Estados Unidos e realmente aconteceu. Muita gente foi votar, mas eles criaram um sistema pelo correio que realmente ajudou nesse processo. Então, assim, vamos votar independentemente do que tenha na previsão, mas, de fato, eu tenho que reconhecer que o que a previsão está colocando para a gente, que vamos ter um segundo turno e que esse segundo turno vai ser entre Vladimir e Caio, e eu acho que o Caio tem mais possibilidade de poder somar pessoas à sua campanha. Talvez eu esteja errado, entendeu? Mas ele tem uma campanha um pouco menos de rejeição que nos outros candidatos. Enfim, vamos ver o que vai dar. Raul, são 9h03, você está chegando perto do final. Eu vou fazer um pinga-fogo que eu vou fazer com todos os entrevistados aqui nessa semana. Comecei ontem com seu colega de magistério da UENF, o Hamilton Garcia, cientista político. Quero fazer com você também, pode ser? Pode. Mas aí eu peço só para... pinga-fogo tem que ser resposta curta, tá bom? Tudo bem. Vamos lá. Vladimir Garotinho. No segundo turno. Tão curto assim? Vai falar... Não, me falaram que era curto e eu vou falar bom, isso no segundo turno, entendeu? Meso. Mais alguma coisa? Eu acho que tem grande possibilidade de ser o prefeito de Campos. Caio Viana? Caio Viana, mesma coisa, mas é o candidato que eu acho que pode somar todas as outras forças. Eu acho que temos um momento, indiscutivelmente pela experiência que tivemos anteriormente na cidade, onde vai estar polarizado. Os garotinhos ainda polarizam isso. Tem gente que gosta muito dele, tem pessoas que não gostam. E eu acho que o Caio, no caso de ir para o segundo turno, ele vai se colocar como candidato que pode somar todas aquelas forças. Bruno Calil. O Bruno Calil é um candidato que tem um futuro muito promissor na política. Ou seja, ele agora está, digamos, sendo apoiado por um grupo político, tá certo? Mas ele tem se mostrado uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa muito presente, uma pessoa com proposta. Então, talvez não seja esse seu momento,
mas evidentemente uma pessoa que tem futuro na política. Rafael Diniz. O Rafael é, como ele coloca, o prefeito da coragem, entendeu? Aí eu concordo com ele, é o prefeito que eu acho que todo mundo deveria avaliar o que ele fez. E realmente, em algum momento, entender a situação em que está na cidade. Hoje, certamente, é o cara que melhor conhece a cidade. Eu acho que um grupo dos indecisos deve ir para ele, um grupo grande desses indecisos, porque se não se decidiram até agora é porque estão procurando algum objetivo para se somar a Rafael. E de aí a possibilidade de Rafael poder estar no segundo turno. Professora Natália. A Natália talvez seja o melhor candidato que tem nesse momento. Ou seja, eu não posso deixar de falar isso. É uma pessoa, a primeira mulher, e a cidade precisa de uma prefeita mulher, entendeu? Infelizmente, o número de votos que tem é muito pequeno, mas talvez seja uma pessoa extremamente preparada. De fato, é uma pessoa extremamente preparada. E é uma pessoa que realmente você sente que ela está realmente com vontade de fazer. Vai ter um futuro político tremendo dentro da cidade. Não vai ser nessa eleição, infelizmente, mas ela realmente vai ter um bom resultado nas próximas eleições. Precisa construir esse caminho. Entender que a eleição não é só no momento do voto. Ela precisa construir o caminho ao longo dos próximos 4 anos para na próxima eleição ter uma votação bem melhor a que possa ter agora. Mas é uma excelente candidata. Odisseia. A Odisseia, ela representa o PT e representa, talvez, no meu ponto de vista, o que o pessoal denomina a política velha. Eu considero uma extrema professora muito boa, digamos assim, é uma candidata boa, mas eu teria gostado que o PT trouxesse nomes novos, entendeu? E esses nomes novos talvez tenham agora os 4 anos para poder se formar e para a gente ter esses nomes novos para a política de Campos. Tadeu, estou contigo. Tadeu representa o grupo realmente da Record. Aí, embora ele tenha suas propostas, tem aquilo, eu acho que não tem um futuro político e, sinceramente, ele já foi candidato a vereador e não conseguiu se reeleger. Então, ele está fazendo o seu trabalho, a sua responsabilidade social, cumprindo tudo aquilo, mas eu não vejo ele com futuro político dentro da política de campo nos próximos anos. Roberto Henriques. O Roberto Henrique talvez seja o mais conhecido de todos eles. Eu diria que é o camaleão dentro de todos aqueles candidatos. É uma pessoa excelente de conversa, é uma pessoa que eu já tive muito relacionamento com ele, mas ele talvez já chegou, já passou o tempo dele. Ele poderia colaborar muito em qualquer governo, e acredito que é isso que ele está fazendo, se mostrando, se apresentando, para que as pessoas entendam que ele ainda está ativo e que vai poder contribuir para qualquer seja o governo que venha a ganhar. Ele consegue certamente trabalhar em qualquer um dos governos que possa ganhar a prefeitura de Campos. Ele é o camaleão na política, com certeza. Cláudio Rangel, da Boa Viagem. O Cláudio Rangel, eu acho que ele, como empresário, ele demonstra capacidade, mas como político eu acho que ele não se preparou. Mas, de qualquer jeito, o direito de qualquer um de se apresentar, de representar um grupo político e bola para frente. Mas eu não vejo ele como, assim, participando da política dos próximos anos. Como uma tentativa, e como tentativa é válida, mas acho que acaba por aí. É um bom empresário, tem uma empresa importante aqui em Campos, mas que realmente não vejo ele com futuro político. Jonathan Paes. O Jonatas, ele representa talvez o pior candidato de todos os presentes. É o candidato do ódio, é o candidato da agressividade, e ele se esforça para poder colocar isso. Ele chega a pontos de incongruência quando ele defende o presidente Bolsonaro e, ao mesmo tempo, tenta defender o funcionalismo público. Nesse ponto, ele é contraditório, entende? Ou uma coisa ou outra, não tem como fazer as duas coisas. Então, é assim, é o que a gente não quer para a política de Campos. Digamos que poderia ser, em termos de comparação, o Trump de Campos. Doutora Carla Valesca. A doutora Carla Valesca, ela entrou no último momento, então eu tenho pouca referência em relação a ela. Tá? Ela, inclusive, é a esposa de um funcionário que a gente tem contratado na universidade, com o qual
eu tenho um certo grau de relacionamento, mas com ela não tenho nenhum. Então, realmente, tem sido muito pouco esse processo, foi muito conturbado o processo do PSDB, primeiro não tinha, depois não tem mais, e agora colocaram a Carla Valesca para fazer. Se ela quiser ter futuro na política, não sei se ela quer, ela vai ter que construir esse futuro, não se faz uma imagem política nas eleições, nem assim, aos 45 minutos do segundo tempo fica muito difícil. Raul, são 9h10, temos um tempinho ainda. Não sei se a Arnaldo quer fazer alguma pergunta. Eu ia perguntar sobre a eleição legislativa. A Arnaldo quer falar alguma coisa? Acho que travou, Arnaldo. Posso colocar uma questão aqui, Luiz? Que não seja eleição legislativa, porque aí então vou sim, não. É sobre... eleição legislativa, qual a sua perspectiva? A eleição legislativa, assim, uma coisa é perspectiva e outra coisa é desejo, não? Eu desejo que tenha uma mudança grande. Aí, assim, a gente, por um problema de relacionamento, a gente não coloca uma única campanha ou não apoia uma única campanha. A gente apoia várias campanhas, de fato, um relacionamento meu se dá com vários grupos de campos, então, assim, o grupo mais à direita de Campos, eu poderia falar para eles que o Twin é um excelente candidato e que fez um excelente trabalho dentro da parte de esporte da cidade no governo do Rafael Diniz e seria um excelente candidato dentro da Câmara. Quem está um pouco mais ao centro, eu poderia colocar, por exemplo, dentro da UENF, nós temos o candidato, que é o PC, que trabalhou muito tempo no sindicato, tá certo? E ele realmente seria um bom candidato para aqueles que estão no centro. E no pessoal que é um pouco mais à esquerda, caramba, agora esqueci o nome, do PT, hein? O Gilberto seria um excelente candidato para o pessoal à esquerda, é um menino realmente lutador, batalhador, trabalhador, um menino que realmente sente a política, um menino que tem futuro na política com toda certeza, eu costumo chamar de menino a quase todo mundo, entendeu? Mas é uma pessoa muito séria, muito trabalhadora. Então, para resumir, eu acho que vai ter uma grande mudança no legislativo e eu colocaria esses três candidatos para opções, o Twin, o PC e o Gilberto, para que as pessoas escolhessem, assim, dando um leque de um lado ao outro, para a gente poder, de um lado ao outro, sem colocar os extremos, porque os extremos eu acho que não deveriam estar no legislativo nenhum do Brasil e aqui em Campos menos ainda. Você queria colocar uma pergunta, Cláudio? Era sobre, inclusive, as prefeituras da região, que, aliás, o Grupo Folha vem fazendo aqui através da Folha FM, com o Arnaldo, com o Marco Antônio, com a nossa equipe inteira, as entrevistas com os candidatos de Quissamã, São Francisco e também de São João da Barra. A importância dessas cidades também no contexto da participação junto aí a esse pacto, talvez, que não só municipal, mas talvez regional, o Raul, que o senhor propôs. Eu posso estar errado de novo, entendeu? Mas, assim, eu acho que a Carla Machado está eleita, entendeu? Eu acho que... E outra coisa, fez por merecer. Embora a gente possa ter, o pessoal possa ter críticas em relação ao trabalho dela, é uma prefeita que não tem horas para trabalhar. Todo mundo sabe o meu relacionamento com a secretária de saúde de São João da Barra, então eu posso falar assim muito de perto em relação a isso. Reuniões acontecendo às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. A Carla não mide esforço para poder fazer a cidade de São João da Barra ir para frente. E assim, de todas as regiões, eu acredito que em termos da Covid, do combate à Covid, é uma cidade que tem se manifestado realmente muito sólido esse combate. Eu só gostaria que o relacionamento com o Porto fosse melhor. Eu sinto o pessoal do Porto coloca muito parte dessa falta, não? Mas eu acho que uma pauta que a Carla está realmente tocando também, da mesma forma que eu trabalho com o 5º Distrito, que é aquela região que está ao lado do Porto, do lado do Açu, a gente precisa também fazer um trabalho muito forte na parte de agricultura familiar naquela região. Mas eu tendo a pensar que assim, pelo que eu estou vendo, que a Carla está reeleita.
entende? E lá no São João da Barra, em termos do legislativo, a gente tem o Damasceno, que foi secretário de Educação da Carla, que eu acho que Damasceno é um excelente candidato para o legislativo, uma pessoa também muito trabalhadora. Infelizmente, dos outros municípios, eu não tenho assim um relacionamento tão grande, e por causa da UENF, a gente termina não tendo muito tempo para poder se debruçar em relação aos outros municípios. Mas São João da Barra é muito próximo a gente e certamente, eu acho, não? Podemos ter uma surpresa, acho que não, mas a Carla Machado tem feito um bom trabalho lá e eu acho que vai ser, inclusive, vai ser reeleita no próximo pleito. Posso fazer uma aposta aqui no ar? Para terminar o programa? Pode. Carla está eleita com 80% dos votos válidos. Eu aposto a favor. Outra aposta. Em 30 anos para trás, 30 para frente, não vai ter outra eleição com tanta vantagem. Com certeza. Mas a Arnaldo conhece melhor que eu para corroborar a nossa aposta. Mas eu vou preferir só falar sobre isso 17 horas do domingo. Porque, de fato, é uma eleição que vai ser decidida no primeiro turno, entendeu? Ou seja, está tudo bem. Lá Ele no único. Ele já está colocando a Carla como ganhadora no único turno, então tranquilo, voto único, tá certo. Só lembrando que são meras especulações e são apostas, evidentemente que fictícias, né? Não, e outra coisa, uma aposta, deixa bem claro, fazer uma aposta pessoal. Não tem. E outra coisa, o que vale é o voto das pessoas ali na urna, entendeu? Ou seja, se alguém se achar que pode controlar algum voto, decidir algum voto ou algo assim, é só os candidatos para fazer isso. Entende? A gente pode realmente falar em relação às qualidades, os predicados que alguns candidatos que a gente conhece têm, mas a decisão é exclusivamente das pessoas. Aqui em casa, por exemplo, eu acho que vai ter assim um grupo muito grande de votos em candidatos diferentes. Tem meu filho que vota, tem a minha esposa que vota e tem eu que voto. Eu acho que para prefeito a gente vai votar em candidatos diferentes. Entendeu? Então é assim, mas essa democracia é válida também dentro de casa. Então a gente não pode querer que as nossas previsões sejam que vão acontecer, coisas assim. São decisões meramente pessoais, é o que a gente acha, analisando o espaço político, entendeu? Porque depois tem aqueles de plantão que sempre são os críticos, e aí coloca reitor da UENF, se coloca a favor de não sei que história. Tudo bem, fazer o quê? Faz parte e faz parte do trabalho como reitor, ou seja, não tem como hoje eu tirar a roupa de reitor, colocar do Raul, depois do Raul e colocar do reitor, isso não existe. É só um fato. Só para deixar claro que eu fiz só uma mera aposta pessoal, que até porque não existe pesquisa nenhuma do mundo que projete voto válido. Né? Ela projeta intenção de voto. Voto válido está claramente falando uma projeção para apuração que é impossível de ser feita. Claro. Perfeito. Bom, são 9h18, e é claro que a conversa poderia se estender, mas sempre bom conversar com o senhor, professor. Muito obrigado pela presença, que o senhor tenha um bom dia, né? Obrigado mais uma vez aqui pela visita, mesmo que por streaming de vídeo, né? Por videoconferência ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Na realidade, para mim é um prazer estar aqui, entendeu? E eu acho que a gente tem esse compromisso. Se a gente está colocando que as universidades deveriam ter um papel preponderante dentro do desenvolvimento da cidade, a gente tem que ter um papel preponderante dentro da discussão da política da cidade. Não temos como negar isso. E nesse caso, a gente só está fazendo, como poderia falar, a gente só está ajudando aqueles que realmente têm se colocado para poder discutir isso. E mais uma vez eu queria aqui agradecer o trabalho que a Folha está fazendo dentro desse processo, entendeu? Que a Folha está colocando de uma forma democrática, dando espaço para todos, a conversa com todos os candidatos e a gente só tem que agradecer. É importante discutir política. Nós chegamos num momento de negacionismo onde as pessoas achavam que política era uma coisa suja, política é uma coisa ruim, em política só tem ladrões, não tem.
A política é necessária, a gente respira e vive por causa dela. Entendeu? Não adianta a gente pensar de outra forma. O processo democrático acontece dessa forma, é política e a gente tem que se posicionar. Entende? Então, assim, além de permitir os candidatos e além de fortalecer o processo democrático, o trabalho que a Folha está fazendo fortalece a política mesmo. Mas a política, não a política partidária ou algum tipo de política que tenha problemas. É o processo político eleitoral que é fundamental dentro da democracia. Bom, Raul, obrigado pela presença. Arnaldo, quer colocar alguma coisa? Cláudio? Eu só queria agradecer também e aproveitar o espaço, agradecer ao Raul, sobretudo o bate-papo, agradecer a vocês a interação, o público que está nos acompanhando, e lembrar que logo mais a gente encerra a série de entrevistas da região. A gente começou lá em 19 de outubro, né? Então, assim, tem sido bem, digamos até que bem cansativo, né? Essa correria, porque é São João, é São Francisco, é Quissamã, mas São João da Barra com 6 candidatos. Foram 4 na semana passada com feriado, 2, um ontem, e hoje a gente encerra com o Otávio Carvalho. Perfeito. Ok, amanhã a gente retoma aqui essa semana de análise de manhã com o cientista político e sociólogo professor da UF, o Jorge Gomes Coutinho. Essa análise aqui sobre o quadro da política de campos, a eleição dos Estados Unidos, que ainda está, né? Exato. Basta ver os comentários aí. Poxa! Eu tô achando que esse cachorro que caiu na mudança era uma ninhada, não era só não. Mas gera muito interesse, né, sobretudo a eleição de campos, né? O Jorge, né, como estudante da política, como enquanto ciência, né, vai poder estar conversando com a gente um pouco aqui amanhã. Perfeito. Obrigado, agradecer mais uma vez ao Raul pela presença, muito bom o bate-papo, Raul, obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Abração, Raul, agradece aí a primeira-dama também aí, sem ela não teria sua participação aí. Um grande abraço. O pessoal tá lá embaixo me esperando, porque hoje tem o ônibus lá na prefeitura para fazer o teste de Covid. Aí vão fazer o teste de Covid com o pessoal da UENF, aí a Anabel, que é professora de lá também, está me esperando para ir para lá, para fazer o teste rápido agora de manhã. Tá certo. Enfim. Boa sorte lá. Bem. Valeu. Obrigado. Tchau, meus caros. Até mais. Obrigado, Raul. Aloysio, obrigado. Arnaldo Neto também, muito obrigado. E até amanhã às 7h15 da manhã com Folha no Ar, primeira edição. E logo mais 18h15 com Folha no Ar, segunda edição. São 9h23. A gente volta, né, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também da Clínica Proteus amanhã com Folha no Ar, e você segue aqui pela Folha FM 98,3 com muita música, com muita informação.